Olá, olá, boa noite a todos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. A gente vem fazendo os encontros uma vez por mês na Oncologia DOR. É um evento só para pacientes, é lógico, os profissionais de saúde são super bem-vindos, mas é um evento feito para vocês, pensados nas dúvidas mais comuns, nos temas que a gente aborda, que mais a gente recebe perguntas no consultório. Eu sou Sabrina Chagas, sou oncologista clínica. Quero muito que vocês mandem as dúvidas, perguntem. No final, a gente vai tirar as dúvidas que chegarem no chat. E lembrar que todos os eventos eles são gravados e quem for no YouTube, na página da Oncologia DOR, vai ver nossas outras edições, elas estão lá. Lá tem temas como açúcar, acupuntura, questões psicológicas, está muito bonito, é um trabalho que a gente faz com muito amor. Eu e a Fabiana Holtz, que é a nossa fisioterapeuta, e a gente sempre está pensando aí nos temas mais palpitantes para trazer para vocês, então fiquem à vontade, a gente realmente faz com muito amor, né, Fabi? Bem-vinda, Fabi, boa noite. Obrigada, Sabrina, por mais essa parceria de hoje. E a gente hoje já até falou sobre o próximo tema, eu acho que vai ser bem bacana, a gente está torcendo assim, para dar certo, porque acho que vai ser imperdível. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os mitos, né? As perguntas, as dúvidas que vocês sempre trazem para a gente ao consultório, não só para mim como fisioterapeuta, e às vezes eu falo, ops, espera aí, deixa eu perguntar para oncologista, ou pergunta para sua oncologista, porque às vezes são perguntas assim difíceis até para a gente responder, são fáceis e ao mesmo tempo complicadas. E hoje, então, a gente vai estar descomplicando esses mitos que às vezes aparecem, tá? E aí, para a gente começar o nosso evento de hoje, eu quero convidar a doutora Ana Carolina Nobre, nossa oncologista clínica, para iniciar o nosso evento de hoje, o nosso tema. Vai lá, Carol, um beijo, tá? Muito bom ouvir você hoje, seja bem-vinda. Eu que agradeço, queria agradecer a Sabrina e a Fabi por estar aqui hoje, ainda mais um tema desse, que é os mitos, que é um tema que eu adoro falar, né, que assim, faz parte do nosso dia a dia no consultório, tanto no consultório e fora do consultório, né, que existem mitos também que as pessoas têm, né, e que tem muito na internet e que eu acho que a gente precisa desmistificar, né, e aí eu agradeço muito a oportunidade de hoje estar falando dos mitos. Vou compartilhar a tela, então, tá, gente? Pronto. Então, posso passar? Gente, vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo e estou te vendo. Então, tá. Então, vou começar então falando então o que é o câncer, né? Eu acho que para desmistificar a gente tem que saber o que é o câncer, né? Que doença é essa? Na verdade, o câncer não é uma doença, né? A gente diz que são várias doenças. O câncer, você tem vários tipos de câncer, né? Você até, por exemplo, câncer de mama, você tem vários subtipos de câncer que mudam completamente tanto o tratamento quanto o prognóstico da doença. Então, mas basicamente o câncer ele é uma célula da gente, uma célula que era normal, que todas as nossas células vão se multiplicando, né, a vida toda. Só que com o tempo elas podem multiplicar de forma errada. O DNA, ele quando vai abrir e multiplicar, né, formar o par, né, do DNA, ele pode ter um erro e multiplicar de forma errada. E aí as células da gente com o tempo vão adquirindo, acumulando esses erros, e esses erros podem levar aquela célula a se multiplicar de forma desordenada. Então, aqui a célula, né, começa a se dividir, né, e aí depois ela fica mutada. E aí vão formando várias células, elas vão multiplicando, 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 e acaba adquirindo outras mutações. Essa célula tem a capacidade também de invadir os outros órgãos e também de cair no sangue e ir para outros tecidos, né? A gente até fala para os pacientes, eu tento explicar, por exemplo, o que é metástase, né?
que é quando aquela célula do câncer saiu dali do lugar dela, e aí ela cai no sangue e vai para outro órgão. Mas é que nem uma semente, um solo, não é qualquer lugar que ela consegue ficar, né? Se fixar e crescer. Vai depender do solo. Vamos supor, sei lá, câncer de mama, às vezes vai para o fígado, vai para o osso, mas não vai. Então, assim, cada tipo de câncer tem um padrão, porque aquelas células não é qualquer lugar que elas vão conseguir se multiplicar e crescer também. Então, basicamente, o câncer é uma célula nossa que adquiriu várias mutações e consegue se multiplicar de forma desordenada, indefinidamente. E aí eu passo para a Fabi, então, falar do primeiro mito, drenagem linfática espalha o câncer, Fabi. Uma coisa que a gente escuta todo dia. Carol, isso é uma pergunta assim, que eu vou te falar, não digo todos os dias, mas hoje em dia acho que já está um pouco mais esclarecido, mas dia sim, dia não, eu escuto essa pergunta e acredito que vocês também, então acaba sendo todo dia para todas nós, né? Então, quando eu falo em drenagem linfática, os pacientes perguntam, gente, mas eu posso fazer, doutora, eu posso fazer drenagem? Drenagem não vai espalhar o meu câncer, né? Drenagem não vai fazer o meu câncer crescer? Então, essa pergunta é uma pergunta rotineira na nossa prática clínica. Bem, e como a Carol explicou assim, de uma maneira muito prática e fácil até para todos nós para a gente poder entender como que se forma o câncer, como que se forma essa doença e como ela se espalha, vocês puderam observar que é um mecanismo biológico, existe um microambiente ali para esse celular, para essa célula se espalhar, né? Não quer dizer assim que eu tenho câncer e aí eu vou fazer uma massagem e aí corro o risco ou uma drenagem linfática de espalhar o câncer. Não, o câncer a célula já vai fazer uma proliferação e ela por si só, ela se espalha para órgãos específicos. Não vai ser a drenagem linfática que vai espalhar o câncer. Pelo contrário, pode passar, Carol, por favor. A drenagem é praticamente o nosso carro-chefe no tratamento da fisioterapia oncológica. A gente pode aplicar a drenagem linfática para todos os pacientes, inclusive para aqueles pacientes que apresentam os inchaços, né, que são os edemas, os linfedemas, né? Por quê? Porque vai melhorar a oxigenação, vai melhorar a circulação, né? Melhora a performance do vaso linfático, a gente consegue estimular, por exemplo, vou dar um exemplo, quem fez cirurgia de esvaziamento ganglionar, né? Quem retirou linfonodos ou da mama, ou da região pélvica, no caso de um câncer ginecológico, ou cabeça e pescoço, né? Quem retirou esses gânglios, ou fez radioterapia nesses gânglios, nesses linfonodos, pode ter, e geralmente acontece, uma incapacidade maior de drenar, né? Por exemplo, pescoço, pode ter uma dificuldade maior de drenar a cabeça e pescoço. Quem fez linfonodo axilar, também uma incapacidade maior de drenar a mama, tronco e o membro daquele lado. E a região pélvica, a mesma coisa, a perna, né? O quadril, né, o abdômen inferior. Então, a drenagem, quando a gente usa a técnica de drenagem linfática voltada para a oncologia, a gente vai estimular a circulação linfática e ajudar a circulação venosa, tá? No transporte do sangue, dos fluidos, tá? Para diminuir aquela sobrecarga da onde não está funcionando 100% e estimular para as áreas que estão totalmente funcionantes. Então, isso traz um alívio muito bom, muito, muito bom. Melhora o edema, o toque por si só traz bem-estar para o paciente melhora até aquela sensação de peso, às vezes o paciente chega com desconforto, com uma dor, e a gente utiliza essa prática, o paciente sai muito bem do consultório. Então, assim, a drenagem é indicada sim, a gente já tem estudos científicos mostrando isso. Eu trouxe alguns aqui até para vocês visualizarem. E quando que eu não posso fazer drenagem linfática, Fabiana? Bom, se eu acabei de ter uma trombose, eu não estou tratando a trombose ainda, não estou usando anticoagulante, eu não fiz nenhum procedimento, então a trombose está aguda. Aí a gente tem a contraindicação naquele momento. A partir do momento que a trombose já foi tratada, porque a drenagem também ajuda a melhorar a trombose,
a trombose, porque ela vai melhorar a circulação. Então, paciente que é muito recorrente ter trombose durante a quimioterapia, às vezes até pela doença, e aí faz aqueles inchaços nas pernas, a gente usa a drenagem linfática também associada a outras técnicas para tratar a trombose. Infecção também, se tiver febre ou infecção na pele, a gente contraindica, né? E aquele paciente que tem alteração de sensibilidade, que ao toque incomoda muito, aí a gente tem que conversar com a paciente para ver se ela vai tolerar a drenagem, que apesar de ser leve, às vezes pode incomodar nesses casos, tá? É isso, pode passar, Carol, por favor. Outra questão que eu vou aproveitar e já vou falar aqui também. Posso fazer atividade física durante o meu tratamento? Eu estou fazendo quimioterapia. Eu sempre pergunto, né? A minha avaliação é muito para saber qual é o cotidiano de cada paciente. Então, eu avalio, faço anamnese, colho histórico e sempre vou querer saber: você está fazendo algum exercício físico? Claro, às vezes o paciente tem alguma impossibilidade de realizar naquele momento, ele não pode por algum motivo. Mas se o paciente pode fazer, eu quero saber o porquê que ele não está fazendo. Doutora, eu comecei a quimioterapia e eu vi no Google, alguém me falou que eu não posso fazer mais exercício, eu não posso mais caminhar. Mentira! Pode, deve, todo paciente em tratamento oncológico deve fazer atividade física. Claro, quando ele tem condições para manter as atividades, pode passar, Carol, por favor, manter as atividades de vida diária, cuidar da casa quando possível, cuidar dos filhos. Eu tenho um monte de pacientes que continuam o trabalho, tá? Continuam trabalhando, estão fazendo químio, estão fazendo rádio e continuam trabalhando, cuidando dos filhos, conseguem fazer alguma prática de atividade física, seja ela qual for, tá? A depender da que o paciente vai preferir, tá? Da que ele vai gostar, do que ele vai escolher, porque vai trazer benefícios, vai prevenir, vai controlar o cansaço, que é a fadiga durante o tratamento, vai melhorar a força muscular, vai prevenir e controlar os inchaços, o linfedema, vai melhorar o sono, melhora muito a ansiedade, que o tratamento, a doença altera muito o emocional, aquelas alterações de sensibilidade que às vezes pode ocorrer também, alivia com o exercício. Então, exercício é prevenção e controle dos efeitos do tratamento oncológico. Então, o paciente deve sim fazer. Claro, doutora, eu tenho metástase. Eu posso fazer mesmo assim? Aí a gente vai avaliar com o médico qual o grau da doença óssea, mas 90% dos casos, quando a doença assim, já está estabilizada, exercício, reabilitação e depois, numa segunda etapa, o exercício físico é tratamento para a doença óssea, é tratamento porque reforça a musculatura, então a gente consegue ajudar no controle, dar mais segurança para o paciente, diminui o risco de queda, dor. Exercício também trata a dor. É claro que às vezes é uma dor mais incapacitante, a gente vai tratar a dor primeiro para depois fazer exercício. Contraindicação, infecção, febre, vômito, diarreia, aí qualquer pessoa, eu não vou conseguir fazer e vocês também não vão conseguir fazer o exercício se estiver tendo essas intercorrências. Então, sim, exercício físico deve ser feito sim. Eu tenho catéter, aquele catéter porte, né, que é esqueci, Carol, como é que fala? O implantado. Porta-cat. Isso, implantado. O que também é para fazer exercício físico. O que a gente evita, o que a gente conversa com o paciente para ele evitar de realizar? Qualquer atividade física que possa gerar um atrito, um impacto sobre o catéter. Luta, vôlei, futebol, né? Porque a bola pode bater no catéter e aí pode alterar o posicionamento, né? Então a gente pede para evitar essas atividades de atrito e de impacto sobre o catéter. As outras atividades pode fazer natação, musculação, pilates, o que o paciente escolher para ele, tá? Pode passar, Carol. Então, fechando aqui sobre o exercício, eu posso sim fazer exercício, tá? Durante o meu tratamento oncológico,
E aí, qual atividade que eu possa fazer? A que me dá prazer. Aqui eu botei algumas opções. Então, o que falta para a gente começar? Motivação. O que vai ser a minha motivação? Melhorar a minha funcionalidade durante o tratamento, melhorar, me dar minha capacidade física, me trazer mais bem-estar. Essa vai ser a motivação. Então, é só iniciar, é ter o hábito, a rotina para começar. A gente começa e continua e não vai parar nunca, tá, gente? É essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Qualquer dúvida, eu estou aqui no chat para responder, ou no final a gente responde. Agora eu vou convidar a doutora Sabrina, não é? Estou certa, gente? Acertei. Tá certo. Para dar continuidade, tá, ao nosso evento, para tirar as dúvidas de vocês, tá? Vai lá, Sabrina, é com você agora, tá? Obrigada. Bom, agora eu vou falar um pouquinho. A gente selecionou as dúvidas que mais chegam para a gente, como eu falei lá no começo. Lembrando para quem chegar depois que a gente deixa tudo gravado no YouTube e no final podem deixar as perguntas no chat que a gente tira. Todo tumor é câncer? Então, essa pergunta é uma pergunta complicada, porque toda multiplicação de células, né, diferente que a gente veja no exame de imagem, e essa pergunta traz essa outra questão e eu acho importante. A gente faz a biópsia para olhar no microscópio, a gente manda para o patologista para ele fazer uma avaliação. Então, isso também derruba outro mito, né? Que às vezes a paciente tem uma alteração no exame de imagem, tem alguma coisa diferente, e ela vem para o oncologista sem ter feito biópsia. Então, assim, a gente sempre precisa de biópsia para dizer que existe câncer e sempre precisa da biópsia para começar o tratamento. Mas tumores, né? A gente tem, às vezes, cistos, nódulos, massas, e nem sempre são câncer. Então, quando a gente tem alguma alteração no exame de imagem ou no exame físico, a gente pede uma biópsia para a gente avaliar se esse tumor é um tumor maligno ou não. Primeiro mito desfeito da parte de oncologia. Essa do tamoxifeno, então, eu não sei quem me acompanha aqui nas mídias sociais, mas o tamoxifeno é uma dos que eu tenho mais post e que mais rende questionamentos e dúvidas. Primeiro porque a gente fala que o tamoxifeno é um dos remédios que mais trouxe benefício para a paciente na história do câncer de mama. A gente realmente sabe que ele revolucionou a história do câncer de mama. E segundo, porque é um tratamento que normalmente é longo. Então, são tratamentos de 5 a 10 anos que a gente faz. Então, a paciente tem muita dúvida, ela fica muito tempo com o remédio. E, assim, é muito comum, depois que a paciente começa um tratamento, atribuir tudo o que acontece diferente na vida dela ao remédio. Mas, assim, de fato, o tamoxifeno, ele tenta levar a paciente a uma menopausa, as que não estão na menopausa. Às vezes ele consegue, porque ele tira o hormônio feminino que, em tese, alimenta o tumor. Então, ele induz a paciente à menopausa ou tenta, e com isso, como todas as mulheres na menopausa que usam tamoxifeno ou não, o nosso metabolismo fica mais lento. Então, mulheres que estão na menopausa tendem a engordar, porque o metabolismo está mais lento. Então, o que fazer? Fazer atividade física, tentar acelerar esse metabolismo, ter uma alimentação mais regrada, para que a gente não engorde. Mas lembrando sempre, não é ele o culpado, ele é realmente um promotor da menopausa e da diminuição dos hormônios femininos, então o nosso metabolismo fica mais lento. Pode passar. Todos que têm câncer devem fazer quimioterapia? Essa também é uma questão comum, e a gente sabe que a resposta é não, já estou dizendo logo. A gente sabe, primeiro, como a Carol falou lá no começo, né, é importante a gente entender que câncer não é uma doença só. Câncer são várias doenças. Então, por exemplo, o tratamento de câncer de pulmão é completamente diferente do câncer de mama, que é completamente diferente do câncer de rim. E mesmo quando o câncer é no mesmo órgão, por exemplo, câncer de pulmão, a gente tem vários subtipos, assim como na mama, a gente tem vários subtipos. Então, para a gente definir o tratamento de cada tumor, a gente tem que saber em qual lugar é, e a gente tem que saber qual subtipo é.
Depois que a gente sabe isso, a gente vai avaliar várias questões. Por exemplo, na mama, a gente vê o tamanho da lesão, a gente vê como é que está a axila, o grau, receptor de estrogênio, receptor de progesterona, são quase 10 itens. Então, a gente sabe que tumores iniciais têm uma tendência a não fazer quimioterapia. Então, é por isso que a gente bate tanto na tecla para os pacientes sempre fazerem suas mamografias, seus exames de rastreio, por exemplo, colonoscopia a partir dos 45 anos, porque quanto mais cedo a gente descobre um tumor, maior a chance de não fazer quimioterapia, tá bom? Todo câncer é hereditário? Hoje eu atendi uma paciente também de 42 anos. Eu acho que todo dia que tem paciente nova, essa pergunta vem, porque é comum as pacientes falarem assim, puxa, eu não tenho nenhuma história familiar, eu nunca imaginei que eu ia ter câncer. E aí a gente tem uma fala, né? O mais comum é que as pacientes não têm uma história familiar realmente. A gente sabe que, em média, 10% só dos cânceres têm a ver com a história familiar, sendo que tem cânceres que não têm relação nenhuma e cânceres que têm maior tendência. Então, em geral, os cânceres não são hereditários, 10% é que são, e lembrar que 30% a 40% deles têm relação a hábitos de vida, como consumo de álcool, de cigarro, sedentarismo, uma dieta não regrada. Então, isso tem impacto tanto para ter o câncer como para evitar a recidiva. Então, quem já teve a doença, encarar a prática de atividade física e uma dieta equilibrada como remédio, porque assim como remédio, eles também, os hábitos de vida também diminuem o risco da recidiva. Terapias alternativas podem substituir a quimioterapia? Eu sorrio porque eu adoro falar, mas não de terapia alternativa, eu falo de medicina integrativa, e é importante saber essa diferença, porque quando a gente fala de terapia alternativa, a gente está falando de um tratamento que abre a mão do tratamento convencional. O paciente deixa de fazer o tratamento que é prescrito pelo oncologista para fazer um outro tratamento. Isso a gente sabe que aumenta o risco de morte do paciente e aumenta o risco da recidiva. Então, assim, terapias alternativas não, mas eu super apoio terapias integrativas e complementares, porque a gente sabe que elas têm vários benefícios no tratamento oncológico e elas falam sobre autoestima, autocuidado, a parceria do paciente com o profissional de saúde, acupuntura para diminuir dores, cansaço, prática de exercício, de atividade física, uma dieta equilibrada, meditação e yoga. A gente sabe que também as ervas, a gente tem sempre que falar ervas e chás para os nossos profissionais, porque tem algumas que ajudam sim, mas tem algumas que interagem com a quimioterapia. Então, medicina integrativa sim, sim. Conversem com seus médicos, terapias alternativas não. Qualquer pessoa corre o risco de desenvolver câncer? Sim. A gente sabe que quanto mais as pessoas vivem, maior o risco de câncer. Por quê? Porque nossas células elas estão se multiplicando o tempo inteiro, desde que a gente nasce até o final de vida. Então, quanto mais velho a gente é, maior a chance de, em algum momento, a gente ter uma divisão celular errada não corrigida. Lembrando que quanto mais a gente é exposto a fatores cancerígenos, maior esse risco. Então, a gente sabe que a gente vive num mundo extremamente poluído, a gente sabe que nossos alimentos estão longe de ser os ideais, então que a gente consiga tirar o que está ao nosso alcance. Eu sempre vou falar disso. Evitar fumar, diminuir o álcool ou não beber e hábitos de vida saudáveis sempre. Quimioterapia pode levar à perda da memória? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque eu estou arrastando o microfone, alguém falou, né? A Duda. Pronto, tirei aqui, Duda, obrigada. Obrigada por avisar. Então, assim, a perda de memória na quimioterapia, na oncologia, ela é chamada de chemo brain,
ou nevoeiro quimioterápico. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto porque ele é muito pouco falado, ele é muito pouco abordado no nosso dia a dia. Muita gente antigamente não dava bola, não reconhecia essa questão, mas hoje a gente sempre tem que falar sobre ela, e por isso que eu falo para sempre os pacientes comentarem com seus profissionais de saúde, porque tem como a gente melhorar. Acontece, é uma disfunção cognitiva durante o tratamento e um pouco após. O paciente pode ter não só a perda de memória, mas às vezes ficar um pouco confuso. Acontece em 18% a 70% mais ou menos dos pacientes. Costuma ser autolimitado e costuma reverter nos 6 meses depois do tratamento, e tem várias causas. Pode estar relacionado à medicação, pode estar relacionado aos danos inflamatórios da própria quimioterapia na inervação, nos nervos, pode estar relacionado a fatores hormonais, porque a gente sabe que quimioterapia mexe muito com os nossos hormônios, principalmente para pacientes com câncer de mama e homens com câncer de próstata, mas também não só as medicações. A gente sabe que fatores como ansiedade, insônia, depressão, medicações que se usa na quimioterapia, consumo de álcool, anemia, também pode trazer a falta de memória. E aí, como é que a gente resolve, né? Não resolve? Não, tem como resolver. Primeiro, é reversível sim. A gente costuma perceber que começa a reverter 6 meses após o tratamento. Mas tem como a gente melhorar. Sempre que começa a perceber, a gente já pode falar com o nosso médico, falar com a nossa equipe de saúde, para descartar essas causas que eu falei, melhorar a qualidade de sono, do nosso sono é muito importante, a prática de atividade física, yoga, meditação, ter uma equipe que participe dessa reabilitação e organizar a vida, organizar uma agenda, anotar as coisas, diminuir a ansiedade, porque quando a gente está ansioso, a gente está pensando em tanta coisa ao mesmo tempo que as informações que chegam para a gente não consegue absorver. Então, fazer as coisas mais devagar, anotar, fazer um diário, são coisas que a gente pode usar. Então, pode levar à perda de memória, sim, Carol. Pode passar. E, por fim, da minha parte, o desodorante, né? A Sociedade de Dermatologia fala que não temos estudos que falem sobre relação do câncer de mama com o uso de desodorante. A gente quer todo mundo cheiroso, usem desodorante sim. Os estudos que a gente tem, eles são in vitro, quer dizer, eles não são feitos em pessoas, a gente não tem esse dado. A gente sabe que o desodorante ele usa sais de alumínio, então eles bloqueiam a saída de suor pelas glândulas da axila, mas isso não causa câncer. Tem uma questão ecológica que a gente sabe do uso dos sais de alumínio, né, que pode prejudicar a natureza, e aí eu acho que nesse sentido vale a pena quem quiser usar desodorante natural, ok? Mas lembrar que isso não tem relação com o câncer de mama, tá bom? Eu acho interessante, né, que às vezes a paciente está tão preocupada com desodorante, ansiosa, troca o desodorante, não usa desodorante, mas a gente vê que não leva uma dieta equilibrada, não pratica atividade física, e esses dados, sim, a gente sabe que tem relação com cânceres em geral. Então, a gente deve estar atento a tudo. Carol, o que você fala do desodorante para os pacientes? Me passa a palavra. Tá mudo. Não, por favor, não deixem de usar desodorante, né? Enfim. Bom, vou falar também dos mitos, né? Então, vou falar toda a quimioterapia faz o cabelo cair. Acho que essa é uma pergunta, assim, principalmente para as mulheres, né? Os homens um pouco menos, mas também se incomodam muito com isso. Mas é uma coisa que a gente vê e, às vezes, por exemplo, eu já atendi um paciente com diagnóstico de colo retal e aí já veio me perguntando, e meu cabelo já vem imaginando. A primeira coisa que sabe, quando descobre que está com câncer, a pessoa já se imagina sem cabelo, né? Independente do câncer. E isso é importante saber que não é toda a quimioterapia, né, que... Voltou. Não é toda a quimioterapia que faz o cabelo cair, né? Não é todo o tratamento que também faz o cabelo cair. Então, isso é importantíssimo saber, né? Que o que a quimioterapia faz? Ela vai no DNA da célula que está multiplicando rápido, e para aquela duplicação daquela célula morre. Ela não consegue seguir se duplicando. Então, ela mata qualquer célula que multiplica rápido, né?
A quimioterapia, vamos dizer que ela é um pouco burra. Ela mata as células boas que multiplicam rápido e as células ruins que multiplicam rápido. E o cabelo, a gente vê, ele cresce rápido comparado a outras células. Então, algumas quimioterapias realmente levam à queda de cabelo, algumas levam à queda total, algumas um pouco, e tem muitas que não caem cabelo. Então, é importante não se imaginar com careca, porque não é toda quimioterapia realmente que deixa o cabelo cair. Vamos para o próximo. Bom, o próximo mito: o câncer é contagioso. Isso é uma coisa que eu não imaginava que as pessoas realmente tinham essa dúvida e existe, né? A gente vê assim na rede social, depois a gente começou a falar um pouco sobre câncer para leigo, e é uma pergunta que tem muito comentário, as pessoas discutem muito isso, e o câncer não é contagioso, né? Como eu expliquei no início, é a célula da gente que muda e começa a multiplicar de forma desordenada. Então, não tem como a minha célula ir para outra pessoa, não é um vírus, né? Então, o câncer não é contagioso. Mas uma coisa que é importante é saber que existem alguns vírus que aumentam o risco de câncer. Por exemplo, o HPV, né? Aumenta o risco do câncer de colo de útero, de canal anal. O vírus da hepatite aumenta o risco de câncer de fígado, mas não é que é contagioso. Existem alguns vírus que aumentam o risco de câncer, porque eles entram no DNA da célula, esses vírus entram no DNA daquelas células, e fazem com que aquela célula fique mutada, tem um erro no DNA e aquela célula multiplique também de forma desordenada. Mas aí não passa de uma pessoa para outra o câncer em si. Bom, a próxima pergunta é que eu também adoro responder: açúcar aumenta o câncer? Essa é uma também que uma vez eu escrevi esse mito foi no Facebook, já tem uns anos, e assim, uma pessoa até comentou embaixo que tinha anos que estava tratando e anos não comia, fazia muito tempo que não comia açúcar e ninguém deixava comer açúcar. Então, uma coisa assim, o câncer, ele se alimenta, como qualquer outra célula, de glicose, né? Então, a gente usa a glicose para as células se multiplicarem, né? Para viverem. Então, só que todas as nossas células usam açúcar, mas não, a glicose, não é o açúcar, né? O açúcar é uma forma de que quando a gente come, ele vira uma glicose rápida, né? Mas a glicose ela vem de quase todos os alimentos, principalmente carboidratos. Mas até a proteína, até uma pessoa que faz uma dieta cetogênica, ou seja, que não come nada de carboidrato, com menos 20 gramas de carboidrato, ele pode formar glicose a partir da glicogênese hepática, né? Do funcionamento do fígado, usar o glicogênio também, mas ele pode usar a proteína para formar glicose. Então, assim, o açúcar ele não aumenta o câncer. A pessoa que está com câncer, se ela comer açúcar, não vai ter piora do câncer por conta do açúcar, né? Na verdade, todas as células, se você cortar a glicose, a gente morre junto com as células do câncer, não é isso. Na verdade, o açúcar, o aumento, quem come muito açúcar pode ter mais sobrepeso, e o sobrepeso aumenta o risco de câncer, né? Mas o açúcar não aumenta o câncer na pessoa que tem. Então, quem tem pode ter uma dieta, a gente orienta uma dieta saudável, mas é claro que aqui muda o paladar, de vez em quando, uma vez ou outra, você pode se dar ao luxo de comer um doce, alguma coisa, né? Então, isso é importante. É importante, então, a dieta para manter, se manter saudável. Então, vou botar aqui, não. O próximo, então, fatores emocionais podem levar ao câncer? Então, isso é uma pergunta também que a gente escuta, né, Sabrina, todo dia. Vem sempre a esposa: ai, avisa meu marido que ele não pode me estressar, né? Assim, a gente escuta isso sempre. Na verdade, não tem nenhum estudo, é até difícil, né, fazer um estudo clínico que mostre, a gente tem que os fatores emocionais têm alguma correlação com câncer, né? Assim, até hoje a gente não tem nenhum estudo que realmente mostra isso. A gente sabe que os fatores emocionais, a pessoa que é mais depressiva, né, ansiosa, talvez ela possa ter uma qualidade de vida com menos atividade física, mais depressiva, de repente pode comer mais, ter um sobrepeso, mas não o fato de estar estressado, ansioso, isso não aumenta o risco de desenvolver o câncer, porque isso não faz ter as mutações das células e formar o câncer, né? O que eu digo para os pacientes sempre é que, assim, os fatores emocionais, assim, a pessoa está mais tranquila, ajuda no tratamento em si. A paciente que é mais positiva, que é menos estressada, ela leva melhor o tratamento, com menos efeito colateral,
mas isso não quer dizer que os fatores emocionais vão levar ao câncer. As pessoas que são mais positivas, elas levam melhor assim, o tratamento, né? Em relação aos eventos colaterais. E aqui é uma outra pergunta, que se os alimentos preparados no micro-ondas podem provocar o câncer, né? Eu estava fazendo slide até a Júlia, que é a secretária, falou, ué, mas eu sempre achei que o micro-ondas dava câncer. Então, assim, é uma coisa que a gente não imagina, mas é uma coisa que acontece, muitas pessoas pensam isso. Por dois motivos, né? Um, que é por conta da irradiação, então as pessoas acham que o micro-ondas, isso não só para micro-ondas, mas celular, todo mundo acha que pode dar câncer, mas assim, a radiação do micro-ondas celular, ela é uma radiação não ionizante, ou seja, ela não tem capacidade ela não quebra, na verdade, o átomo não está emitindo, aí eu não sei explicar exatamente como um físico explicaria, mas ele não consegue quebrar o DNA da outra célula biológica. Então, não consegue levar a mutação no nosso DNA. Então, micro-ondas, Bluetooth, rádio, né, televisão, isso não leva ao câncer, porque são radiações não ionizantes, são radiações de baixa energia, diferente de radiações ionizantes, que seria raio-x, aí seriam radiações realmente, né, da bomba atômica, né, que na verdade levam ao aumento do risco do câncer, né? Por exemplo, Chernobyl, quem estava naquela região ali perto na Europa teve um aumento de câncer de tireoide, né, pela radiação que é ionizante. E outra coisa que as pessoas colocam é de botar vasilha de plástico no micro-ondas. Se a vasilha pode também levar ao câncer. Não vou beber água em garrafa de plástico. Na verdade, e as pessoas falam isso porque, na verdade, plástico, madeira, alguns materiais, quando são incinerados, eles produzem dioxinas que, na verdade, elas podem aumentar o risco de câncer. Mas aí você teria que incinerar o plástico para poder produzir essas substâncias. Mas, assim, alguns plásticos, quando aquecidos, eles podem produzir uma substância que se chama fitalatos, que, na verdade, não tem nada a ver com câncer, mas tem a formação da molécula, ela parece com hormônio, então pode ter uma relação mais com hormonal, mas não nada a ver com câncer, entendeu? Mas também seriam, assim, você também aquecer até derreter o plástico no micro-ondas, né? Então a gente não faz isso, né? Você joga fora, a comida já era. Enfim, mas é importante sempre usar um plástico que seja adequado, porque tem escrito, né? Pode ser usado em micro-ondas, mas não por conta do câncer. Outra pergunta, quanto tempo duram os efeitos da quimioterapia? Isso varia muito de quimioterapia para quimioterapia, né? Uma coisa que é importante é em relação a quanto tempo que a quimio dura no corpo, né? Que, na verdade, a quimioterapia ela vai embora logo no primeiro dia, no segundo dia do tratamento, né? Vai embora ou pela urina ou pelo fígado, dependendo do metabolismo da quimioterapia. Só que o efeito, ele normalmente não acontece nesses dias, ele acontece depois, né? Até falo para os pacientes, as células começam a morrer e aí depois que você sente a paulada do tratamento, as células começaram a morrer. Então, isso acontece normalmente, os efeitos começam geralmente 3 dias depois do tratamento e vão durar em torno de 1, 2 semanas. Isso vai depender realmente do tipo de quimioterapia, do ciclo de quimioterapia. Isso é importante cada paciente conversar com o seu médico, né? Outra pergunta que todo mundo me pergunta também, não sei se para a Sabrina também, se quimioterapia emagrece. Às vezes também se engorda, né? As pessoas perguntam isso, mas muita gente vê assim, pelo menos eu vou emagrecer com a quimioterapia, mas não, a quimioterapia não emagrece. O que a quimioterapia faz, algumas pacientes sentem mudança no paladar e aí podem ter mais dificuldade para comer certos tipos de comida e aí perdem um pouco o apetite, comem menos. Podem perder um pouco de peso, mas nada muito significativo. E tem paciente que, ao contrário, que pode dar um pouco de inchada, o tratamento às vezes incha um pouquinho, ele pode ganhar um pouco, reter um pouco de líquido e ganhar um peso. E tem paciente que, por essa alteração do paladar, acaba comendo mais besteira e acaba engordando mais, né? Porque está ansioso, enfim. Então, na prática, a gente não vê ninguém emagrecendo muito por conta da quimioterapia. É isso. Não sei se vocês querem comentar, Sabrina. Quer
comentar alguma coisa sobre esses Eu mitos? quero. Eu olhei o micro-ondas primeiro que eu achei esse slide maravilhoso, né? Esse do micro-ondas. E eu costumo falar que o que mais preocupa é o que tem dentro do micro-ondas, né? O que a gente põe ali para poder de comida que pode atrapalhar do que o próprio micro-ondas, né? Se a gente está colocando alguma coisa Exatamente. cheia de conservante, né? Cheia de gordura, isso que faz mal, né? É Aquela mais fácil culpar lasanha. uma coisa. Aquela lasanha pronta, cheia, que no final tá cheia daquela gordura boiando, isso me preocupa mais do que o micro-ondas que realmente não tem nenhum benefício. E lembrei de uma coisa de uma paciente de A ontem que eu lasanha, né? atendi. Menina. Então, eu lembrei de uma paciente ontem que atribuiu também ao tumor de mama dela uma pancada que ela levou no neto, até brigou com o neto, e a gente ainda tem esse mito também de Tadinha. pancada, trauma, né, de queda, causar câncer. Então, reforçar que é mais relacionados, né, com o que acontece dentro, mais com o que é o que acontece dentro das células, a multiplicação celular, do que coisas externas como pancada, né? Tem uma pergunta aqui da Célia Sanches. Ela teve 4 cânceres e, pelo que eu entendi, no último ela fez químio. Ela se pergunta se, por ela ter tido recidiva, ela não deveria ter feito químio nas outras vezes que teve. Então, assim, na verdade, o nosso tratamento ele é meio que padronizado, né? A gente não indica o tratamento, ele vem de acordo com o tamanho que a lesão se apresenta, com a profundidade, enfim, os tratamentos são um padrão. A gente nunca vai fazer tratamento a mais se o risco de recidiva é pequeno. É bom você conversar com esse médico, porque, por exemplo, o seu médico, porque a gente não sabe se foi uma recidiva, se foi o outro primário, então talvez esse tumor que você teve de novo também não tenha nada a ver com o primeiro. Então, sempre tira suas dúvidas com o seu médico. Eu entendo que a gente fique angustiado por ter de novo, eu também ficaria, mas a gente tem essas questões aí para lembrar, tá bom? Sabrina, tem uma Tem uma outra pergunta, Sabrina. Tem uma pergunta, acho que é antes dessa também, que foi da Adriana, que a perda da memória é reversível. Essa eu falei na aula, é reversível, e perguntaram aqui se o alumínio das quentinhas. Gente, não se coloca alumínio no micro-ondas, não, pelo amor de Deus. É isso que eu ia falar, isso pega fogo, gente. Começa a sair faísca. Não é porque dá câncer, não, é porque dá ruim mesmo, pega fogo. Vai estragar o micro-ondas. Carol, tem uma questão também que a gente não colocou, que é muito comum, os pacientes perguntam, eu estou fazendo quimioterapia, eu posso tomar uma taça de vinho? Eu posso tomar uma cerveja? Tem alguma proibição? Como é Posso que comer camarão, carne de porco? Como é que vocês orientam os pacientes? Pode. Na verdade, a quimioterapia, acho que o metabolismo, meia vida, não altera muito com álcool. Então, assim, é claro que eu oriento o paciente a tomar um pouco, não se tomar muito, né? Ele já tem risco de diarreia, enjoo, e beber muito vai piorar isso. Mas enfim, tomar uma taça de vinho, tomar um copo de cerveja, acho que não tem problema nenhum. Uma pergunta que eu vou perguntar também para vocês, Sabrina e Fabi. Fazer a unha, cutilar, dá ou não dá? Vou passar para a Fabia. Vai, Fabia. Isso também é uma coisa que é risco para desenvolver linfedema, né? Que são aqueles inchaços por cirurgia de esvaziamento, né? Que pode acontecer. Sempre pergunta, eu posso cutilar a unha? Isso, antigamente, não podia de forma alguma. Mas você tem que avaliar, cada caso é um caso. Por exemplo, o paciente está em quimioterapia, né? O paciente tem risco de infecção aumentado porque está em químio, aí a enfermagem sempre orienta também a não cutilar unhas, que vocês, para não ter risco de porta de entrada, fazer infecção. Em relação ao linfedema, se for uma paciente que tem um risco muito baixo de desenvolver linfedema e que está bem, está ótima, acabou o tratamento, eu não vejo problema nenhum. Isso não tem nenhum estudo falando que vai ter linfedema se cutilar a unha. Agora, se tem o braço inchado e tudo, aí eu peço para não fazer naquele momento, ou então só tirar removedor de cutícula, é isso. Eu oriento assim, tá? Tem 2 perguntas aqui, uma do Leandro, dos fitoterápicos.
Isso tem muito a ver com medicina integrativa, é um assunto que é muito recorrente para a gente. A gente tem sites que falam de qualquer erva, de qualquer suplemento, qualquer complemento. Se quiserem depois, podem perguntar tanto no vídeo do YouTube ou nas minhas mídias digitais, que eu respondo, eu digo qual é o site, porque eu tenho que escrever. Depois, quando a Fabi estiver falando, eu coloco aqui no chat. How About Herbs? Procura aí, Carol, para botar aqui no chat. Eu coloco aqui. Eu ponho aqui. Peraí, vou compartilhar aqui. Ela vai colocar aqui no chat. Em geral, não tem problema usar lactobacilos e glutamina, mas é importante lembrar que a orientação de quantidade, de frequência, deve ser orientada pela nutricionista, porque a nutricionista ela vai ver qual quantidade de massa magra que você tem, qual quantidade de gordura. É do Memorial. Qual quantidade de gordura você consegue colocar traduzido aí? Isso é bem interessante. Então, a nutricionista ela vai ver. Legal. Muito legal. Vai ver frente ao seu peso, a quantidade de gordura que você tem no corpo, se é necessário, a quantidade que é necessário, e vai ver com o tratamento que você faz, se tem alguma interferência. Em geral, esses fitoterápicos que você passou, não. Mas tem que ver a necessidade, até por conta do intestino, lactobacilos podem soltar o intestino, então tem que ver direitinho. E a vacina da Covid, Carol, quer responder se pode ou não pode durante a químio? Pode. Deve, gente, por favorzinho. Pode, deve, deixem de tomar. Pelo amor de Deus, o risco do Covid é muito maior. Muito maior. Com certeza. E com esse pedido, nesse pedido, eu até fiquei gaga, gente. É tão importante tomar vacina na químio, fora de químio, não deixem de tomar. Sim. E com isso, a gente vai fechando o nosso evento, né, Fabi? Que a gente já está aqui. São quase 7 horas. Lembrando que vai ficar gravado. Vocês podem, nos outros eventos que a gente já teve, na página da Oncologia DOR no YouTube, sugerir outros temas, podem sugerir por e-mail, reclamar, elogiar da sugestão, a gente está sempre a postos. O evento realmente é para vocês e vai ficar tudo gravadinho lá, né, Fabi? Eu vou passar a palavra para a Carol e aí depois você se despede do pessoal, Fabi. Tá bom. Carol, obrigada. Não, eu que agradeço, amei fazer. Estou sempre à disposição, adorei. Nossa, adorei muito. Obrigada mesmo, Fabi, Sabrina, pela live. Nossa. Obrigada. Carol, obrigada, tá? Obrigada por tudo. Você foi linda. Aliás, você montou para a gente esses slides maravilhosos. Viva, Carol! Gostaram dos slides. E queria agradecer a todos vocês que participaram. Como a Sabrina falou, a gente aceita sugestões, cada mês a gente está se reinventando, a gente quer um tema que chame a atenção de vocês, que seja importante, que seja esclarecedor. Então, e assista a gente lá no YouTube também, envie para as pessoas que têm dúvida, que às vezes está sentada na recepção, você sabia que isso pode dar isso? Você pode... Então, assim, mas tem eventos para paciente, manda o amigo lá da recepção, ou amiga procurar no YouTube para assistir, tá? Para se informar. É isso, gente. Obrigada, tá? Obrigada, Carol. Obrigada, Sabrina. Obrigada a todos. Um beijo. Beijo. Tchau, gente.